O essa é a terceira palestra do grupo, e cada vez mais as pessoas estão assistindo pelo YouTube. Nós já tivemos 130 pessoas assistindo pelo YouTube, quer dizer, então mais ou menos tentando alcançar o que nós imaginávamos. Hã, o passarinho, ele é formação em arquitetura. Ele navegou pelos mundos do empreendedorismo corporativo e, mais recentemente, de desenvolvimento pessoal. Ele fundou e dirigiu empresas, ocupou cargos executivos no mercado. Há 15 anos se dedica à construção e aplicação de treinamentos corporativos. Passarinho nasceu em berço espírita e nunca se afastou da doutrina. Divulgar o espiritismo é sua principal atividade atual, por meio das palestras que dá em diversas instituições, mas com mais frequentemente ao Instituto Espírita de Educação em São Paulo e no Semeador em Alphaville. A longa jornada do passarinho na doutrina passa por praticamente todos os trabalhos de uma casa espírita, desde educacionais, assistenciais e mediúnicos, passando também pelo trabalho administrativo, ocupando cargos em conselhos e diretorias. Nessa apresentação, desmistificando a reencarnação, a ideia é conversar sobre a naturalidade de uma condição essencial da jornada de evolução dos seres que existe desde sempre e não apenas depois do surgimento do espiritismo. A ideia desse grupo, como eu já disse, e para as pessoas que estão entrando pela primeira vez, não é realmente de transformar as pessoas ou doutrinar as pessoas a serem espíritas, não é essa a ideia. Mas eu sei que muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas perguntam sobre o espiritismo, então a ideia aqui é mais focado para as pessoas que não são espíritas, e mais na frente nós vamos entrar em temas mais profundos do espiritismo. Mas a ideia é que muitas pessoas perguntam para mim, fazem várias perguntas sobre o espiritismo, por saber que eu sou espírita, e eu não sei a resposta de muitas delas, também não me aprofundo no espiritismo. Mas eu acho uma doutrina interessante, e eu acho que cada vez mais que nós vamos. É interessante, né? Que vai envelhecendo, cada vez as pessoas vão se tornando mais espíritas quanto mais velhas ficam, né? Isso tem muito a ver com o que vem depois da morte, né? Eu estava lendo aqui um artigo hoje, o artigo fala o que acontece depois da morte e mostra as diversas religiões e as crenças de cada uma delas, né? A verdade, eu não sei em qual delas está, ou se existe uma verdade, mas eu acho que a doutrina espírita dá uma explicação bem razoável para isso. Então, eu vou passar a palavra para o passarinho. E, olha, quem quiser depois, ele vai falar durante meia hora e depois vai ficar aberto às perguntas, tá? Passarinho, por favor. Muito bem. Então, boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui. Obrigado, Paulo, pelo convite. Acho essa iniciativa muito legal. Que bom estar participando dela. Assisti à última apresentação, achei que o formato é bem legal mesmo. Muito bem, vamos começar a nossa conversa aqui. Eu vou compartilhar aqui minha tela, passar um PowerPoint para me ajudar. E a conversa aqui nossa é essa, né? Desmistificando a reencarnação. Deixa, isso aqui é o Zoom, né? O Zoom tem uma canetinha legal. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Só que eu nunca acho ela. Mas vamos lá. E aí eu vou começar com uma história que o próprio Kardec conta num livro, mas não é só sobre espiritismo, mas ele fala o seguinte: imagina cercar uma cidade, né? Cercar uma cidade e dizer para ela assim: vocês vão ter 100 dias de vida. Daqui 100 dias a gente vai voltar aqui e vai dizimar todo mundo, né? Tem que ser uma cidade medieval, né? Porque essas histórias não dão certo mais hoje em dia, porque hoje tem celular, tem câmeras, tem um monte de coisa, e aí não dá para cercar uma cidade e contar essa história hoje em dia. Então faz de conta que é lá uma cidade medieval, e você cercou a cidade medieval e avisou a turma que em 100 dias vai dizimar todo mundo. O que você acha que vai acontecer com as pessoas dessa cidade, hein? O que vai acontecer com o povo que mora nessa cidade? Vai virar um Deus nos acuda, né? Um cada um por si, Deus para todos. Não vai virar, não? Vai todo mundo querer dar um jeito. Cara, tem 100 dias, né? As pessoas vão tentar um pouquinho sair de lá, não vão conseguir e falar, cara, vamos aproveitar aqui porque daqui 100 dias vai acabar tudo, né? Esse é um processo natural. Segura essa historinha um pouquinho, a gente volta para ela daqui a pouco.
Agora eu vou contar uma outra história dos três pedreiros assentando tijolos. Tá? Talvez alguns aí conheçam essa história, mas eu vou dar um contexto aqui para ela. Então, vamos imaginar três pedreiros assentando tijolos. E você vai perguntar, eu vou perguntar para os três pedreiros o que eles estão fazendo. E eles estão fazendo a mesma coisa. Aí eu perguntei para o primeiro, né, o que que ele está fazendo, né? E ele falou assim: estou assentando tijolos. O que você está fazendo? Eu estou empilhando tijolo aqui, estou assentando tijolo. Tá bom. Aí eu perguntei para o segundo o que que ele está fazendo, e ele falou: estou construindo paredes. Já ficou um pouco maior a atividade dele. Aí eu perguntei para o terceiro, e ele falou assim: estou construindo uma grande obra, faço parte da construção de uma. Estou ajudando a construir uma grande obra. Então, um acha que está assentando tijolos, o outro acha que está construindo paredes, e um terceiro aí está construindo uma grande obra, né? Qual que está mais motivado aí dessa turma? É o que se imagina construindo uma grande obra, que se sente construindo uma grande obra. O que está construindo tijolos não está tão empolgado assim. O que constrói paredes já está um pouquinho melhor. Mas o que que eu estou falando aqui? Por que que eu estou falando isso? Eu estou querendo fazer a seguinte comparação. Eu acho que aquele que vê só os tijolos, né? Tô aceitando tijolos. Para mim, é a visão materialista. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Aquele que fala que está construindo paredes, que já melhorou um pouco, é a visão espiritualista sem reencarnação. E aquele que está construindo uma grande obra já tem uma visão espiritualista com reencarnação. Eu não falei visão espírita, eu falei visão espiritualista com reencarnação. E para as pessoas aqui que não conhecem o espiritismo, a diferença entre espiritualismo e espiritismo é o seguinte: toda doutrina que acredita que tem alguma coisa depois da morte é chamada de espiritualista. Então, catolicismo é espiritualista, espiritismo é espiritualista, protestantismo. Então, toda doutrina que acredita que tem alguma coisa depois é espiritualista. Espírita só tem o kardecista. Por quê? Que só tem o que Kardec trouxe. Por quê? Porque foi Kardec, inclusive, que inventou o nome, né? Então, quando a gente fala de espiritismo, só para a gente entender as nomenclaturas, não precisa dizer espiritismo kardecista. E botar outro nome do lado do espiritismo está usando o nome de forma errada, porque não existia esse nome antes do Kardec, antes de 1856, antes de lançar o Livro dos Espíritos. Mas aqui a gente está falando de visão espiritualista e não espírita, né? Um disclaimer aqui importante é esse. Não importa, o que importa não é no que você acredita, e sim o que você faz com o que acredita, né? Então, assim, não importa se eu sou espírita, se eu sou católico, e nem se eu sou ateu. O que importa é o que eu faço com essa minha crença. Se eu ajudo o próximo, se eu pratico o amor, se eu ajudo as pessoas, se eu estou me melhorando enquanto pessoa, se eu faço tudo isso, eu tenho amigos que não são nem um pouquinho religiosos e eu posso garantir que eles fazem muito mais o bem do que eu, que me digo espírita, né? E é isso que tem que fazer, porque é o que acontece, né? Você chega lá no plano espiritual depois que morre e vai falar lá, não, eu era espírita. Eu falei, daí, o que que você fez com isso? Tem até uma mensagem do Emmanuel que fala isso: o espírita diz que sabe isso, diz que sabe aquilo, mas o que que você faz de diferente com isso? Então, o que importa não é a doutrina que você está, a religião que você está, é o que você faz com essa religião, o que você faz com essa doutrina, com essa sua crença. E eu compartilho da piada do Paulo, que ele falou a semana 15 dias atrás, que o grande medo é você chegar lá e ter o São Pedro na porta e falar assim: ó, eu estou na porta. Ele falou: não, mas eu era espírita. Não, não importa se você é espírita. O que importa é que eu sou o São Pedro que estou na porta, né? Quer dizer, a gente vai chegar lá e vai ver a verdade, né? E de repente não é a que a gente acha, né? Essa piada eu acho boa e compartilho dessa piada, Paulo. Então, esse disclaimer é importante. Não importa a doutrina que você segue, o que importa é o que você faz com ela, né? Agora, a visão materialista, a visão lá a visão do que eu acho que é a do que assenta tijolos, né? Poxa, eu gosto tanto daquela canetinha, não estou achando ela. Eu gosto dela, mas também eu nunca acho ela. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Não, não achei, então esquece. Bom, a visão materialista
que acontece com a visão materialista? O que é a visão materialista? Então, estou fazendo oposição da visão materialista com a visão espiritualista. Então, a materialista é aquela, a gente surge aqui e vai embora aqui, não tem outra vida, não tem nada, não tem vida após a morte, não tem céu, não tem inferno, não tem nada, é só materialismo. É o que eu estou fazendo aqui, acabou. Né? Aqui a gente tem uma vida só. Isso é uma vida de aqui e agora, não importa o que veio antes, o que vem depois, na verdade nem existe o que veio antes e não vai vir nada depois. É o caso da cidade cercada. Só que quem está cercado é a Terra. Então, como é que a gente pode dizer para 3 bilhões de pessoas que daqui 100 anos não vai existir mais nada? Como é que fica um planeta que você fala, daqui 100 anos vocês vão deixar... E aí não é 100 anos, pode ser um ano, pode ser um mês, pode ser 10 anos, pode ser 20 anos, pode ser 30 anos, porque cada um tem um tempo de vida. Então, na visão materialista, é isso, né? Ó, cercou o planeta. Daqui 100 anos, vocês não existem mais. Se alguém me convencer disso, minha vida muda bastante. Agora, então a visão fica estreita, os problemas ficam enormes, tudo é obra do acaso, né? É o acaso, é a junção das coisas, dos átomos, é puro acaso, né? Aí, nesse tipo de visão, eu acho o seguinte: Steve Jobs é um sortudo. Porque a diferença entre eu e o Steve Jobs é que ele teve sorte de ter a junção de átomos que deu o Steve Jobs, né? Eu não tive essa sorte, não virei o Steve Jobs, eu sou um azarado. Nem tanto, né? Não posso reclamar da minha vida, mas se comparar com o Steve Jobs, o Saulo de Tarso, que depois virou Paulo de Tarso, São Paulo de Tarso, é um sortudo. Por que ele é um sortudo? Porque ele teve a sorte de viver muito tempo. Porque qual a história do São Paulo, do Paulo de Tarso? Quando ele era Saulo, ele perseguiu metodicamente os cristãos de forma violenta. As pessoas tentam amenizar isso, dizendo que ele tinha uma força de caráter, fazia o que acreditava. É verdade. Mas ele perseguia os cristãos de forma violenta. Isso é o que o Saulo fazia. Até que ele percebeu que não era legal fazer isso, que ele viu Jesus e que perguntou para ele: Saulo, por que me persegues? Ele conheceu o cristianismo, se converteu totalmente e foi para o outro lado e passou a ser perseguido. E realmente ele resgatou tudo que ele fez e virou uma pessoa maravilhosa, que fez o bem, que deixou para a gente ensinamentos fabulosos. As cartas de Paulo são coisas lindíssimas. Mas foi sorte, né? Porque na visão materialista ele teve sorte de viver muito. Porque se ele morresse quando ele era Saulo, a gente ia conhecer mais um perseguidor de cristão. Quem é Saulo? Um perseguidor de cristão. Mas ele teve sorte de viver mais e virou Paulo. Visão materialista. Não faz sentido, né? Não faz, a gente ouve isso e fala, não faz muito sentido. O nosso universo, que não fica aí chocando planeta com planeta, né? Não conheço histórias mais de asteroides. Teve lá o que acabou com os dinossauros, mas a gente não, né? A Lua está lá, a Terra está aqui, está tudo funcionando. A gente mandou lá uma sonda que atravessou o espaço inteiro, não pegou nada, a gente conseguiu calcular, porque a gente sabe como é que funciona, os corpos se atraem na razão direta das suas massas, na razão inversa do quadrado das distâncias que os separam. Tudo isso funciona direitinho. Esse acaso é bom, hein? Esse acaso é bom. Ele segue até fórmulas. Na visão materialista, seres humanos e a riqueza de diferença que tem em cada ser humano, essa beleza que nós somos, de ser cada um absolutamente diferente do outro, de cada um poder trazer sua contribuição para qualquer lugar que a gente esteja, essas vidas maravilhosas, cheias de desafios que a gente tem, né? Eu acho que a vida de cada um de nós aqui, se a gente escrever e mandar para a Netflix, a gente faz uma minissérie de muito sucesso. Concorda com isso? Todas as vidas nossas são de tremendas aventuras e conquistas. Isso, acaso, que acaso, né? Eu sempre acho isso aqui fabuloso. Eu sempre é uma coisa boba, mas quando eu vou em médico, quando eu vou a lugar e eu vejo uma foto, essa foto que os médicos têm dos músculos, do sistema circulatório, eu falo assim, cara, como é que pode um negócio desse, né? Como é que pode um acaso ser tão bom, né? Então, assim, a visão materialista eu acho que para mim não funciona, porque não dá para o acaso fazer tudo isso, né? Mas o principal que eu acho que me faz não pensar na visão materialista é que se nada vai continuar,
Qual é a utilidade do bem, da abnegação, da privação dos prazeres materiais? Por que não satisfazer todas as paixões? Por que não? Ah, a gente vai desaparecer. Ah, mas você vai fazer mal para uma. Eles vão desaparecer também, eu vou desaparecer também. Assim, e por que que as pessoas não se entregam a isso? Porque a gente veio do plano espiritual, né? A gente veio de lá. Então a gente tem essa semente, essa intuição, essa coisa dentro da gente que diz, não é isso. Né? Não, não cai nessa porque não é isso. Né? Ok, então essa é a visão materialista. Visão espiritualista sem reencarnação. A coisa já mudou. Né? O cenário já mudou, porque já tem por que me dedicar, não me entregar ao materialismo, aos prazeres materiais, por não ser um selvagem. A gente continua, pode ser que tenha ali alguma consequência nisso aqui que eu estou falando, porque daí já começa a entrar Deus, né? Qualquer um que seja que a gente pense que seja o Deus ou a doutrina, tem alguém olhando aí, já ficou diferente, né? Acho que aí já vale a pena tomar um pouco mais de cuidado. Mas a visão espiritualista sem reencarnação parte do princípio que a alma foi criada junto com o corpo. Então, antes da gente nascer, não existia, a gente não existia nada, nada. Quando a gente nasceu, pim, veio a alma foi criada junto com o corpo. E aí a pergunta que não quer calar é por que que uns têm mais oportunidades que os outros? Né? Por que diferenças de saúde, diferenças de riqueza, diferenças de inteligência? Por que isso? Porque aí entra um pouco do acaso, talvez, pode ser, mas se considerar que tem aí um Deus né, que a princípio, por princípio, é bom, né? Não vou imaginar um Deus ruim, porque se fosse Deus ruim, a vida seria muito pior do que é, né? Os planetas estariam se chocando, tudo é muito bonito e muito organizado para Deus ser ruim. Então, começa de novo a gente pensar nas diferenças. Então, um Da Vinci da vida, um Einstein, Steve Jobs, uma Marie Curie, Frida Kahlo. Ô, gente sortuda, hein? E desculpe seu Zé, que é o mendigo aqui da esquina, mas você teve azar. Porque sua alma foi criada no mesmo instante do corpo. A mesma coisa que aconteceu com o Da Vinci, com Einstein, com Steve Jobs, com todo. No mesmo momento foi criado, mas Zé, você teve azar. Você virou mendigo. Também não dá, né? Você teve azar com Deus, não cabe isso, né? E aí as diferenças de longevidade, por que que um vive muito, outro vive pouco? De novo, Saulo continua tendo sorte, porque ele teve tempo de virar Paulo. Né? De novo, ele teve tempo para virar Paulo. Né? Uns vivem 90 anos, outros vivem 100, alguns meses. Por quê? De novo, sorte, privilégio. Né? Mas já tem o pós-vida, já tem consequências do que a gente faz aqui, já começa a valer a pena, sim, ter uma vida mais espiritualizada. Já começa essa coisa do mundo não se leva a nada, a gente vai para algum lugar. O problema é o lugar que a gente vai, ou os lugares que a gente vai. Né? E os lugares mais comuns das crenças, das filosofias sem reencarnação são esses dois, o céu e o inferno. A gente vai para algum lugar, começa a fazer sentido, mas esses são os dois lugares. O inferno, né, é terrível, é infernal, né? Tem sofrimento eterno, fogo queimando, enxofre, Satanás, a coisa é feia e fica feia eternamente. Né? E o céu é sensacional, só relax, anjos tocando harpa eternamente, aqueles anjos tocando harpa nos primeiros 5 anos, acho que vai ser legal. 10 anos, tudo bem. 100 anos já começa a ficar difícil. 1000 anos eu vou querer jogar aquele anjinho da janela, lá da mureta do céu, que, pelo amor de Deus, para de tocar harpa, que eu não aguento mais ouvir essa harpa. Mas o céu é aquela coisa eterna e um pouquinho enfadonha. Mas, e aí, é casos do tipo, só a mãe, né? No caso de uma mãe que vai para o céu e o filho vai para o inferno, que acho que é bem provável esse tipo de coisa, a gente tem famílias onde você tem uma pessoa boníssima e tem uma pessoa bastante perdida. Vamos imaginar que é uma mãe e um filho. Então, imagina uma mãe ou um pai que teve um filho que não foi bem, existem muitos casos assim, chega lá no céu e você sabe que seu filho foi para o inferno, e tudo bem, né? Ele fica lá e eu aqui estou feliz.
Eu fui para o céu, está tudo bem. Eu me dei bem, meu filho se deu mal. Fazer o quê? Ele vai queimar. Eu duvido que algum pai aqui, alguma mãe, teria a menor tranquilidade no céu, sabendo que o filho está no inferno. Faz mais sentido o que fez a Matilde. Matilde é a mãe de Gregório, uma história que a gente vê no livro Libertação, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, e que diz o seguinte: o Gregório, líder de uma falange de espíritos inferiores, né? Matilde foi a mãe dele numa encarnação, virou um espírito iluminado, habitando esferas mais elevadas, e ela se dedicou 100 anos até conseguir ajudar o filho a se regenerar. Então, Gregório, uma mãe que se eleva, mas que volta para cuidar de um filho que ainda não se elevou, faz mais sentido, né? Para o nosso coração, para o nosso entendimento, para o nosso sentimento. É mais materno. Imagine se Matilde está no céu, Gregório no inferno da vida, não ia aguentar, né? Então, e também para a gente cair aqui no céu, você tem uns 100 anos para decidir para onde você vai, se durar 100 anos, né? Porque pode ser que dure 20, 30, um mês. Assim, a decisão de ir para o céu e inferno às vezes é bem restrita. A pergunta é como é que isso colou, né? Como é que a gente acreditou nisso tanto tempo? Porque durante muitos séculos essa nossa conversa aqui levaria todos nós para a fogueira, né? Eu falando isso daqui me levaria para a fogueira rapidinho, teria uma carruagem me esperando lá fora e precisa ver se na vida passada eu fui quem entrou na carruagem ou fui quem dirigiu a carruagem. No tempo da Inquisição, havia as perseguições, tal, e se alguém reclamasse, falasse alguma coisa disso, seria excomungado, seria queimado na fogueira, e muitos foram. E esse é um dos motivos que a religião ela é tão mal vista hoje em dia nos meios mais intelectuais ou coisa assim, porque o que a gente recebia como religião era uma coisa difícil de acreditar. Se a gente duvidasse, a gente apanhava. E as pessoas que divulgavam aquilo não seguiam. Então, assim, ó, é só pegar a história aí de papas, nossa, histórias terríveis que a gente encontra. Então, as pessoas que divulgavam não seguiam. E a gente. Então, aí, quando a gente pôde discutir, quando a gente pôde não acreditar, a gente saiu da religião. Então, não quero mais saber disso aí. Esse é um dos motivos da religião ser mal vista hoje em dia. Agora, vamos para a visão espiritualista com reencarnação, né? Só tem um detalhe aqui que eu preciso falar, que é assim, se tiver só reencarnação, pode não ter mudança na pessoa, né? Tá bom, entendi, a gente reencarna. Mas isso não me faz mudar de vida, não me faz ser melhor, não me faz eu querer mudar o jeito que eu sou, só porque eu reencarno. Então, precisa saber um pouco o motivo da reencarnação, né? Sem misticismo, sem magia, sem fantasias. E a reencarnação, de acordo com os desencarnados, né, porque foram os desencarnados que contaram isso, que foram consultados, é um processo educacional do espírito. Então, o que é a reencarnação? É um processo educacional do espírito. A gente reencarna para aprender, para crescer, para evoluir. É a escola do espírito, é a matéria. Mas essa não é a nossa conversa de hoje. Acho que vale a pena uma conversa desse jeito em outro momento. Um pouquinho só da visão espírita, para a gente entender esse ponto. Com a perspectiva material, nossa vida fica estreita, os problemas ficam enormes. Com a perspectiva espiritual, a visão se amplia, os problemas se relativizam, a moral se justifica, vale a pena o sacrifício, as restrições, as ponderações, porque existe um objetivo maior, que é evoluir, que é crescer o espírito. Então, vamos lá. Corta, volta para só espiritualista com reencarnação. E aí tem uma questão importante. Reencarnação não é espiritismo, né? Outras doutrinas já falavam de reencarnação. Hinduísmo, budismo, o Antigo Egito. Cada uma do seu jeito, né? O Antigo Egito acreditando que precisava mumificar, colocar lá os objetos da pessoa. A filosofia grega, Pitágoras e Platão, os druidas, os celtas, a cabala do judaísmo. Então, assim, a reencarnação não é espírita. A reencarnação é uma condição que a gente conhece aqui na Terra faz muito tempo, né?
No cristianismo, né, falando da reencarnação no cristianismo, a gente for buscar evangelho, for buscar Bíblia, tem muita história dizendo que lá tem, né? Então tem a história do João Batista, que seria Elias, tem Jesus falando para Nicodemos que, em verdade, eu vos digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Tem uma história de que o cristianismo primitivo, né, especialmente com Orígenes, que era um grande pensador do cristianismo primitivo, ainda se falava de alguma coisa relacionada ao cristianismo, e que no tal do Concílio de Constantinopla, em 553, isso foi banido. Né? Uma coisa importante, não teria sido banido porque tira a reencarnação, que isso não é legal. Teria sido banido para um pouco organizar a bagunça, porque no começo do cristianismo havia muitas correntes, muita gente falando isso, e o Concílio de Constantinopla deu uma arrumada na coisa. Mas, a bem da verdade, a gente encontra muita referência de que isso é lenda. Então, não dá para afirmar que Constantinopla realmente tirou a reencarnação. Então, tem muita gente que consegue provar que isso é verdade, que tirou a reencarnação lá no Concílio de Constantinopla, mas tem muita gente que consegue provar que isso nunca existiu, né? Então, você acha a referência dos dois jeitos. Eu não sou um estudioso desse assunto, vou deixar os dois pontos aqui, mas existem esses dois pontos aí. Bom, e reencarnação não é espiritismo, e reencarnação não é religião, e reencarnação é ciência, reencarnação é física, reencarnação é lei natural. É assim, os espíritos reencarnam. Assim, não é do mesmo jeito que um dia a gente teve que acreditar que a Terra era redonda, né? Hoje um dia a gente vai ter que entender que a reencarnação existe. E como é que a gente sabe disso? Oh, pera lá, você está fazendo uma afirmação delicada. E como é que sabe disso? Tem a edição de 100 anos do Livro dos Espíritos, que foi escrita lá pelo. A introdução lá foi escrita pelo Herculano Pires, que foi um escritor, poeta, filósofo, jornalista e um grande espírita. Ele coloca uma coisa que eu acho que resume bem essa história da pesquisa. Jamais um homem se debruçou com toda a segurança do homem moderno nas bordas do abismo do incognoscível para interrogá-lo, ouvir suas vozes misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele e, afinal, arrancar-lhe o mais íntimo segredo, que foi isso que Kardec fez. Kardec enfiou a cara do lado de lá, do plano espiritual, depois da vida, e falou: o que é isso aí? Kardec fez só isso. Os espíritos vieram falar com ele e falou: o que vocês são? Como é que é aí desse lado? Explica o que está acontecendo. Quem são vocês? Foi isso que Kardec fez, né? E aí os espíritos, tirando aí o lado religioso, o lado do espiritismo, né, disseram que, olha, a reencarnação é uma coisa realmente que existe, a gente reencarna e tal. Então, tira aí as questões religiosas, então a reencarnação é uma questão da física, né? E aí ele ainda diz: e nunca também o abismo se mostrou tão dócil e até mesmo desejoso de revelar ao homem todos os seus aspectos, né? Herculano Pires, na introdução dos 100 anos do Livro dos Espíritos. E aí a gente tem uma visão espírita de que isso tudo é para evoluir, e a gente evolui amando, perdoando, fazendo caridade, que, aliás, é um postulado de todas as religiões, sem exceção, elas dizem que o importante é o amor, que o importante é amar o próximo como a si mesmo, o importante é fazer caridade. Não tem uma religião que não diga isso. Se alguém está usando de forma errada a religião, é outra história, né? A gente usou de forma errada o cristianismo durante séculos, né? A gente atacou pessoas, a gente fez guerra santa, a gente fez muita coisa errada com o nome de Jesus, que é uma loucura. Então, a gente vê hoje algumas religiões que fazem coisas erradas, mas é por erro de interpretação. E aí, não é porque Deus mandou, mas porque eu entendi a necessidade, a hora que eu entendi a reencarnação, né? E se não for agora que eu vou conseguir essa evolução, eu vou conseguir daqui a pouco. Um pouquinho só de espiritismo, porque sem ele não vai dar para entender. Que os espíritos também falaram que a lei do progresso existe. Então, todos vão evoluir, todos vão chegar lá, né? O acelerador é o amor, o freio é o egoísmo. Então, o Saulo não virou Paulo por sorte. Ele virou Paulo por seu amor, por seu trabalho e por sua dedicação.
não só na vida que ele teve quando ele virou Paulo, mas nas vidas anteriores que ele teve, tudo que ele aprendeu em diversas existências, culminando na sua transformação em um homem santo. Então, foi um progresso que a gente viu o finzinho, que a gente lembrou do finzinho, que só escreveram um livro por causa do finzinho. Mas é um processo muito longo e que chegou, não foi sorte. O Steve Jobs não foi sorte onde ele chegou, ele desenvolveu a sua intelectualidade por séculos e séculos. As Maries, essas pessoas, os Einsteins da vida, não são sortudos, eles são pessoas que se dedicaram por séculos e séculos, por vidas e vidas, até chegar onde eles chegaram. E contribuíram com a gente aqui, trazendo suas luzes, trazendo tudo que eles inventaram para nós, né? E essa iluminação será alcançada por todos. Ela existe, vai ser alcançada por todos, por mérito de cada um e não por uma escolha aleatória ou por sorte, alguma coisa assim, né? Algumas questões, para a gente estar começando aí para o finalzinho, mas vamos falar de algumas questões ligadas à reencarnação, que são perguntas que geralmente se faz quando se fala em reencarnação, né? A primeira delas é assim: ninguém voltou para contar. Essa eu adoro. Vocês falam isso, mas ninguém voltou para contar. Olha, volta todo dia em diversos centros espíritas espalhados pelo mundo em trabalhos de mediunidade. Todo dia. Então, assim, voltaram muitos. E voltam todo dia. E sempre voltou. De novo, não é privilégio do espiritismo. A manifestação mediúnica existe desde que existe o ser humano. E essa coisa de falar com o espírito, né, dos oráculos e etc., sempre existiu. Então, uma coisa é essa, volta sempre. Outra é, por que eu não lembro de nada? Então, se é isso, por que eu esqueci? Para que serve esquecer? Aí é muito simples entender isso daí. Então, vamos imaginar, porque assim, levando em consideração que a reencarnação, né, os espíritos foram criados puros e ignorantes. Meu amigo Norberto, que está assistindo aí, falou, ó, passarinho, lembre-se disso. E ele mandou uma mensagem aqui. Então, nós somos criados puros e ignorantes, e esse processo é para aprender. É, E aí vamos supor que eu estou lá no plano espiritual e eu estou tendo uma aula, eu vou nascer, né? Porque esse processo de encarnação é absolutamente organizado. É uma escola. E como toda escola, é absolutamente organizada, não tem nada de aleatório. Uma coisa que Deus respeita muito, os espíritos respeitam muito, é o livre-arbítrio. Então a gente tem livre-arbítrio, a gente pode fazer escolhas e também tem que arcar com as consequências das escolhas. Mas eu não estou lá tendo uma aula maravilhosa para voltar aqui na Terra, e eu estou tendo uma aula de perdão, e aí tanto faz, né? Católico, espírita, protestante. Eu estou tendo uma aula sobre perdão, porque todas as filosofias boas falam da importância do perdão, do amor, do perdão, tal. Você vai encarnar, vai, tá bom. Então, passarinho, vamos lá, deixa eu fazer uma prova oral sua aqui. Você vai reencarnar, você vai ter lá um grande amigo que vai crescer com você e um dia vai virar seu sócio. Só que esse cara vai te dar um golpe e vai levar todo o seu dinheiro, vai te deixar na mão. O que você faz? Pelo amor de Deus, acabei de ter uma aula aqui belíssima sobre o amor, sobre o perdão. É claro que eu vou perdoar esse meu amigo, vou ficar chateado, mas vou perdoar esse meu amigo, vou entender. Aí eu venho para a Terra, tenho esse meu amigo, fico junto com ele, montamos a empresa, ele me trai, leva tudo que é meu, etc, etc. Eu me vingo dele, prejudico ele inteirinho, tenho um rancor danado, acabo com a vida dele também, a gente fica brigando até o fim dos nossos dias. Aí eu volto lá, o espírito fala para mim, mas passarinho, você tirou 10 na prova oral, como é que você vai lá para a Terra e faz tudo ao contrário? Eu falei, mas eu não lembrava, esqueci tudo. Aí o espírito fala, ah, entendi. Quer dizer, por interesse, você faria. De coração, você ainda não faz. Então volta até o dia que você vai fazer de coração. Porque então, o esquecimento, além de nos proteger de grandes... Assim, eu tenho muito mais do que meia dúzia de coisas que eu fiz nessa vida, que cada vez que eu lembro me arrepia até a orelha, né? Meu Deus do céu, como eu fiz uma bobagem dessa. Imagina se eu lembrar o que eu fiz nas vidas passadas. Então, além de me proteger disso, me dá a oportunidade de eu esquecer que eu já fui inimigo do Paulo, que eu já fui inimigo do Rafael, que eu já fui inimigo do Mansano, e hoje eu consigo conversar com eles, né? Mas também me dá a oportunidade de eu fazer o que tem que fazer
de coração e não por interesse. A outra pergunta é essa aqui: por que Deus então não dá um show, né? Faz um milagre assim, vem uma luz linda, com uma música, todo mundo vai acreditar. Por que ele não faz isso? Porque, assim, não há interesse nem de Deus, nem do Espiritismo, assim, de fazer proselitismo, né? De falar assim, você tem que vir para o Espiritismo, senão você não vai se salvar. Deus falando assim, você tem que acreditar. Fica à vontade, vai no seu tempo, essa é a grande postura de Deus, né? Vai no seu tempo, você vai chegar lá, vai tranquilo, vai vivendo, fazendo o seu melhor. Não precisa ficar convencendo ninguém. Até porque Jesus fez coisas maravilhosas, curou pessoas, curou cegos, ressuscitou mortos, fez uma porção de coisa e um monte de gente na mesma época não acreditou. Hoje não acredita, mas naquela época viu acontecer e não acreditou. E aí a vida já é um milagre tão grande, por que a gente tem que fazer, por que Deus tem que fazer o contrário? Faz a noite virar dia virar noite, que aí eu acredito. Deus é mágico, né? Está aqui à nossa disposição para fazer magia para eu acreditar nele, né? Não, não é assim. Então, assim, existem shows todos os dias de mediunidade, existe show todo dia quando o sol nasce, existe show todo dia quando uma flor nasce, né? Piegas, mas é verdade. Quando uma abelha vai numa flor e por causa disso aquela árvore se reproduz, acho que já é show suficiente. E por que a ciência não estuda mais profundamente isso daí? Primeiro, por aquela questão que eu falei, a religião foi para os porões da superstição, pela história que ela teve. E outra coisa que acontece, tem um tal de Arthur Conan Doyle, deixa eu ver se ele está em outro slide aqui, não. Arthur Conan Doyle é o criador do Sherlock Holmes, né? Grande escritor, e ele tem um livro que chama A História do Espiritismo. O que ele fez? Ele foi em diversos trabalhos, você pode procurar na Wikipedia aí que você acha. Inclusive, ele teve problemas, por exemplo, para entrar na Rússia, o livro dele, porque ele foi considerado místico. No fim da vida dele, ele teve até problemas com isso, porque você virou místico e tal. E ele conheceu o Espiritismo também pela dor, porque morreu o filho dele, morreu um monte de gente de repente na vida dele, e ele foi encontrar consolo no Espiritismo. Mas ele foi pesquisar, e ele foi em diversos trabalhos mediúnicos, e ele escrevia, né, fazia testemunha daquilo. Naquela época, os trabalhos mediúnicos, ninguém sabia que cansava o médium, que gastava muita energia. Então, eles amarravam os médiums com corda, com corrente, ficavam o dia inteiro fazendo trabalho mediúnico. Era uma loucura o que se fazia para provar, né? Agora vou provar que foi ele, que ele fez alguma coisa. E o Arthur Conan Doyle conversava com os amigos dele, que eram intelectuais, que eram cientistas, e falava, cara, é verdade, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, e eu provei. O amigo dele falava assim, você ficou louco, eu vou lá assistir e eu vou provar que você está errado. Esse amigo ia, amarrava, torcia, virava, prendia, cadeado, não sei o quê, voltava e falava assim, cara, você tem razão, o Arthur Conan Doyle tinha razão, é verdade. O outro amigo falava assim, você ficou louco, eu vou participar e eu vou provar que você estava errado. E, assim, diversas vezes isso aconteceu, de ninguém acreditar, por mais que a pessoa fosse séria, por mais que a pessoa trouxesse provas de que aquilo era verdade, né? A pessoa sempre acabava dizendo que não é verdade isso daí. É, ah, essa coisa da ciência estudar, a ciência não estuda, é uma característica nossa do estágio que a gente está. Esse mesmo meu amigo aí que escreveu essa mensagem para mim, a gente dava aula juntos. E teve uma época que a gente deu aula para um cientista da USP. Não vou falar muita coisa porque de repente vocês identificam aí de algum jeito. Mas ele era um cientista, a gente descobriu que ele era um cientista. E ele estava estudando espiritismo e um dia ele deu um depoimento falando do espiritismo, que ele falou, cara, é a coisa mais maravilhosa que eu já vi, a coisa mais científica que eu já vi. Aí eu lembro do Norberto até falar para ele assim, cara, por que você não faz uma pesquisa? Você está lá, você é chefe do departamento. Cara, se eu fizer uma pesquisa dessa, eu sou expulso. 3, 2, 1, tchau. Então não dá para fazer esse tipo de pesquisa, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que volta sempre, mas as pessoas não acreditam. Cartas e mais cartas em nome das pessoas. O Paulo deu depoimento, o Paulo Zotto, nosso amigo aqui, deu depoimento no encontro passado de que ele recebeu cartas
Chico Xavier escreveu tantas cartas e, mesmo assim, as pessoas não acreditavam. Já falei por que a gente não lembra, Deus não vai ficar dando show, e a ciência realmente não. Por mais que a ciência faça, as pessoas continuam não acreditando. Então tá, então quer dizer que um dia todos vão virar espírita? Eu espero que não. Espero sinceramente que não. Porque a gente precisa de diversidade, a gente precisa de gente pensando diferente. O mundo, essa loucura que o mundo está, mostrou para a gente o seguinte, cara, se entendam, porque vocês precisam de gente pensando diferente um do outro, porque o mundo está maluco e se todo mundo pensar igual, vocês não vão conseguir resolver nada. Vocês não vão resolver uma pandemia se todo mundo pensar igual. Vocês não vão resolver uma guerra se todo mundo pensar igual. Vocês não vão resolver a divisão que está a política no mundo se todo mundo pensar igual. A gente precisa de gente pensando diferente. Então, espero realmente que as pessoas não virem espírita, porque tem que ter uma visão diferente das coisas. Agora, mas provavelmente todos vão conhecer a reencarnação, porque a reencarnação é uma questão física. Do mesmo jeito que um dia a gente conheceu que a Terra é redonda e as pessoas tiveram que ter esse conhecimento, se bem que nem todos, né? Alguns ainda acham que ela é plana, mas do mesmo jeito que a gente entendeu que a Terra era redonda, e isso era uma questão religiosa, se você falasse que a Terra era redonda, você apanhava. Se você falasse que a Terra que girava em torno do Sol e não o Sol, Galileu teve que pedir desculpa, tantos cientistas tiveram que pedir desculpa para não ser queimado. Né? Então, um dia vai chegar a reencarnação. Mas daí você fala assim, peraí, passarinho, está tão longe isso, não tem a menor perspectiva. Então, eu vejo o futuro meio assim, eu vou para a igreja, mas tem reencarnação nessa história, mas eu continuo fazendo missa, assistindo missa, eu continuo indo no evangélico, do jeito que é o evangélico, só que a reencarnação entra na história, cada um com a sua visão, cada um com a sua... Por que isso pode acontecer? Jesus Cristo foi crucificado sob o domínio do Império Romano, né? Isso a gente sabe, foram os romanos que crucificaram Jesus. E os romanos se divertiam perseguindo Jesus, jogando os cristãos, jogando cristão nos leões e tal, isso era verdade, né? Tinham espetáculos disso. Você imagina a gente num espetáculo desse, né? Nós aqui na plateia, lá na arquibancada, porque isso era programa de domingo, né? Oi, vamos ver jogar cristão nos leões? Vamos, oba, comprei camarote. E aí você está lá no camarote vendo isso, e você cutuca o romano lá do lado e fala assim, cara, você vai ver. Roma ainda vai virar cristã. Cara, não fazia o menor sentido você falar isso num dia que estavam jogando cristãos aos leões. Assim, você ficou louco. Não? Onde você tirou essa ideia? 300 anos depois de Jesus, no ano 300 mais ou menos, Roma oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, em 300 anos, Roma passou de quem crucificou Jesus e jogava cristãos aos leões a oficializar no Império Romano a religião católica. E aí começou a perseguir quem não era católico, porque o negócio dos romanos era perseguir. Né? Então, assim, agora nós vamos perseguir quem não é cristão. Quem não for cristão, a gente vai perseguir. Então, assim, de repente, em 300 anos, essa coisa muda. Né? Tudo pode mudar em 300 anos. A gente sempre ouve essa frase, né? Eu ouvia essa frase quando eu era jovem, agora que eu estou idoso também, já está na hora de eu falar isso, né? Ah, se eu pudesse voltar à minha juventude com a experiência que eu não falo isso porque eu não tá tudo bem a minha idade aqui, eu não estou arrependido de tanta coisa. Mas se eu pudesse voltar à minha juventude com a experiência que eu tenho hoje, ó, fica tranquilo, ou tranquila, você já fez isso e ainda vai fazer isso por muitas e muitas reencarnações. Vai chegar na idade idosa e vai voltar jovem com a experiência que você teve da vida passada. Tudo isso sem misticismo. Obrigado pela paciência de vocês aí me ouvindo. Vamos abrir aqui para comentários, perguntas. Olha, quem quiser fazer pergunta pode levantar a mãozinha ou então manda mensagem para mim, como algumas mensagens que eu já recebi, tanto faz. Mas só um esclarecimento, só passarinho, que eu acho que é importante. Algumas pessoas Sim. perguntaram para mim assim, e eu entendo que a pessoa que não tem o menor conhecimento do espiritismo fala, como é que o Jesus é visto no espiritismo? Ah, boa. Jesus é visto assim.
eu falei que não adianta a gente ter o conhecimento científico da reencarnação, por exemplo, se não tiver o que fazer com isso. Senão, eu sou a mesma pessoa, só estou reencarnando. Tem que ter um aspecto moral nisso aí. O aspecto moral do Espiritismo é o cristianismo. E não porque foi uma escolha, assim, vamos escolher alguma, vamos escolher Jesus. Jesus é um espírito que chegou onde está por mérito, por crescimento, por evolução. Quer dizer, Jesus já passou por tudo isso que a gente passou, quer dizer, não é um filho especial, não é uma criação especial, não existe criação especial, todos foram criados puros, ignorantes, iguais. Só que a diferença de Jesus para a gente é a mesma da gente com uma formiga, em termos evolutivos, em termos energéticos, em termos de tamanho do conhecimento e da evolução. Jesus é um espírito puro. E Jesus é o governador da Terra, é o Espírito que governa a Terra. É ele que é responsável pela humanidade aqui, pela formação da Terra, desde que a Terra era uma bola de fogo, pela humanidade que está aqui, ele é responsável por isso, né? Então, Jesus é quem a gente. Essa visão que tem de Jesus. É o nosso líder máximo, ele é tão importante quanto qualquer religião cristã acha que Jesus é importante para a gente também. Só não temos essa visão de que ele é uma criação especial. Ele é o filho de Deus e a gente. Não, ele é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, ele é nosso irmão, só que ele já alcançou o espírito, a evolução total do espírito. Uma pergunta que veio para mim aqui é o seguinte: você disse que a escola do espírito é sempre a matéria. Como é que justifica, por exemplo, a morte de um recém-nascido? É. Ah, existem diversos motivos para isso acontecer. Desde. Bom, deixa eu ver por onde a gente começa a explicar isso em pouco tempo. O que os espíritos disseram para a gente? A gente é criado por ignorante e vai evoluindo. Então, o primeiro estágio do espírito é o primitivo. Nós já fomos espíritos primitivos em planetas primitivos. A Terra já foi um planeta primitivo, onde a gente era quase animais. Nós evoluímos, estamos agora no estágio de expiação e prova. O que é expiação e prova? É um estágio onde a gente está dando uma depurada nos nossos erros, nos nossos defeitos, nos erros que a gente cometeu com os outros, e isso faz com que a gente tenha consequências. Então, todas as vidas da gente têm consequências em vidas futuras. Então, tem alguma consequência para esse espírito nascer, ser um natimorto, né? Ter um recém-nascido que morre. Agora, uma coisa que tem que tomar cuidado é que não é assim, pô, você, né? Isso é um erro de alguns espíritos. Você está mancando aí com a perna direita, você chutou alguém aí na vida passada, hein? Por isso que você não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem mil motivos para você ter as suas dores e os seus problemas, desde consequências encarnatórias até você como é que fala? Quando você se propõe a passar por uma coisa porque vai acelerar a sua reencarnação. Tem desde um espírito que fala, tudo bem, eu topo passar por isso porque meus pais precisam aprender alguma coisa. Então, tem mil motivos, não é só fez errado, por isso aconteceu isso. Mas, de qualquer forma, a gente consegue entender melhor as dores que a gente tem na Terra quando você bota a reencarnação nesse processo, né? Que eu fiz no passado vai gerar consequências e eu preciso consertar isso. Eu preciso acertar isso daí. Não é eu preciso ser castigado, não é isso. Eu preciso consertar. Eu fiz mal para alguém, de repente para minha mulher. Hoje ela nasce minha esposa. A gente tem que se acertar nisso daí, porque eu tenho que fazer para ela o bem que eu não fiz numa outra oportunidade. Mais ou menos isso. Rafa, Eu tenho uma pergunta. É, eu não sei como que o espírito. Eu sou católico, então algumas coisas são muito parecidas, é claro, muito parecidas mesmo. A interpretação é que às vezes muda um pouco de sentido. Mas queria entender se existe algum motivo para eventos de desencarnações em massa, na É. visão do espiritismo. Se algum. Ó, isso é um assunto polêmico no Espiritismo, porque você vai encontrar desde explicações do tipo, né, coisa de avião, né, são pessoas que fizeram alguma coisa errada juntos, então elas tiveram que desencarnar juntos.
até posições muito sérias de espíritos dizendo, você tenta imaginar juntar 300 pessoas no mesmo horário, no mesmo avião, no mesmo dia, né? Você há de convir que é um trampo danado. E os espíritos realmente têm uma visão da morte que a gente não tem. A visão dos espíritos da morte é assim, cara, e daí que caiu do avião? E daí que teve uma doença? E daí que, cara, mas você precisa morrer de algum jeito. Tanto faz. É desligar da matéria. Não tem essa preocupação de que eu morri assim, eu morri assim. Tanto faz. Vocês precisam desencarnar. Quando desencarna, pronto. Então, assim, você vai encontrar desde gente que defende o desencarne coletivo. Eu sou mais dessa visão de que, cara, tanto faz se você caiu do avião, se você foi atropelado. Estava na hora de se desencarnar. Juntou um monte de gente porque ficou mais fácil ali, mas coincidia o Zé com a Maria, com o Antônio, com o João, que ele devia um para o outro, juntou 500 pessoas para pegar fogo. Nossa, É alinhar demais, né? é muito trampo, é muita inteligência artificial espiritual. Obrigado, Nathalie. Aliás, até uma coisa que eu gostaria de comentar. Você falou que você é católico, né? Acho que muitos aqui são católicos também. Como é que o Espiritismo vê, por exemplo, os santos católicos? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida. Como é que isso é visto pelo Espiritismo? O espiritismo não tem santo. Então a gente imagina ou sabe ou estuda, por exemplo, Paulo, São Paulo. Paulo é um espírito de imensa luz que fez um trabalho maravilhoso aqui na Terra, que continua aqui com a gente ajudando, né? Os apóstolos são espíritos maravilhosos que ajudam a gente aqui na Terra, mas não tem a qualificação deles é que eles alcançaram um estágio de evolução por mérito próprio e eles são tão bons que eles continuam aqui ajudando a gente. E a gente pode olhar para eles e falar, pô, puxa, cara, muito obrigado, você é um cara legal, admiro sua história, admiro. Mas o Espiritismo não tem essa coisa do santo, do ritual do santo, da imagem, a gente não tem isso. Não tem isso para não desviar a atenção, né? Para que a gente foque na evolução nossa e não fique assim, por exemplo, eu não estou dizendo que as pessoas, que os católicos fazem isso, mas é possível fazer. Ah, eu botei a velhinha lá no santo, está tudo bem. Não, amigo, não adianta. Você tem que perdoar, amar. Não adianta só botar a velhinha no santo. Também não adianta ir no centro tomar passe e não mudar. Também tem essa. Nossa velhinha no santo é o passe. O cara vai lá, entra, apaga o cigarro lá, desliga o celular, entra correndo, toma passe, sai, acende o cigarro e continua xingando no celular. Ó, continua naquela conversa lá, ó. Também não adianta. Existe a situação, por exemplo, eu queria que você falasse um pouco sobre fé. Quem são os É, beneficiados que têm a fé e os outros que não têm a fé? é um bom assunto, Paulo, para a gente falar, porque acho que você achou um tema que transcende qualquer religião. A fé é uma coisa maravilhosa. A diferença que a gente vê da fé é a fé raciocinada, que a gente chama, né? Tem a fé cega, que é assim, acredita e acabou, né? Acabou, não discute, tem que acreditar, e tem a fé raciocinada. A gente é a favor da fé raciocinada. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer um tratamento médico sem o médico me explicar por que que ele está me dando esse remédio e tal. Eu também não consigo ser religioso sem alguém me explicar por que que eu tenho que fazer caridade, por que que eu tenho que amar, por que que eu tenho... Na hora que você põe reencarnação, etc., etc., você fala, não, pô, deixa eu te falar, somos criados por ignorância, a gente vai vivendo, vai reencarnando, e a gente precisa se amar, porque nós somos verdadeiramente irmãos. A fé tem a seguinte questão, então a fé é raciocinada, eu sei por que que eu tenho a fé. Agora, a fé, ela tem uma questão assim, a história lá de Jesus, da mulher que sangrava, e ela encostou nas vestes de Jesus, e ela se viu curada, e ela falou para Jesus, Jesus, você me curou. E a energia foi tão forte que, imagina Jesus, aquele monte de gente, ele sentiu que alguém encostou na... Ele falou assim, olha, quem fez isso? Foi você? Daí ela fala assim, você me curou? E ele fala assim, não, não, foi você que se curou. Então, assim, a gente tem uma fé que a gente pode captar as coisas, eu quero tanto, mas quero tanto. Eu capto aquilo lá de algum lugar que tem uma energia boa. A fé provoca mudanças no espaço, mudanças no meio que a gente vive, e ela ajuda a gente a conseguir coisas. Ela realmente é uma coisa, uma força que a gente tem muito poderosa, que leva a gente a conseguir as coisas. E uma força muito poderosa que nos conecta com o alto e que faz com que, porque assim,
Eu só consigo ajuda do alto se eu me conectar. Se eu não me conectar, não vou ter ajuda. Do mesmo jeito que eu só sou atrapalhado pelo alto, pelos obsessores, etc., se eu me conectar. Se eu não me conectar, não tem essa ligação. A fé me conecta violentamente com isso. Então, a Essa fé é conexão é muito a prece e forte. a oração? É isso que você está falando, passarinho? Não, a fé é acreditar. Não, É não, estou falando, acreditar. mas essa conexão Conexão. A é a conexão prece e a é a sua oração? intenção, seu padrão vibratório, as coisas que você pensa durante o dia, os programas que você assiste. A gente assiste programa de violência policial o dia inteiro, aí chega no fim do dia e fala, não estou legal, acho que deu um encosto aqui. Pô, cara, você assistiu programa de violência o dia inteiro, você está numa vibração horrorosa, né? Então, assim, conectar pode ser simplesmente ter uma vontade enorme de conectar, né? Nas preces que eu faço, eu falo assim, né? Porque as pessoas falam, eleve o seu pensamento. O que é elevar o pensamento? Pensa qualquer coisa gostosa, de alguém que você gosta, de um lugar que você gosta. Qualquer pensamento mais feliz te conecta com o plano espiritual. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: a pessoa, se numa encarnação, se uma pessoa realmente má, ela consegue se transformar numa pessoa boa em apenas uma encarnação? Provavelmente não. Possibilidades técnicas existem, mas provavelmente não. Tá. Não dá tempo, não dá tempo. Até porque tem muito resgate, né? O que é o resgate? Quando às vezes a gente passa por umas situações na vida que a gente vê o outro passar, a gente faz uma besteira aí para alguém e fala, pô, o cara se ofendeu, não sei por quê. Até a hora que você passa pela mesma situação. Aí você fala, puta, agora eu entendi. Realmente, foi feio isso que eu fiz com ele, agora eu entendi. Então tem coisas que se a gente não passa, a gente não entende. Da É. mesma forma que tem coisas que a gente não sabe. Não, eu já aprendi, eu não fico mais com raiva disso daí. Até a hora que acontece, você morre de raiva, né? 15 dias atrás, como é o nome da pessoa que falou, Paulo? Desculpe, o No nosso amigo Marcelo, aí, Marcelo Marcelo Neto. falou, do governante ruim e tal, né? Eu geralmente faço assim, penso assim, governante ruim ainda faz parte do nosso processo de crescimento, das coisas que a gente tem que aprender. E uma das coisas é essa. Você está vendo um governante ruim, você está com raiva? Tô. Então, não aprendeu ainda. Porque a evolução é nem sentir raiva. O Norberto, que Mas acabou de isso sair demora aqui, muito, né, passarinho? claro que demora. Mas graças a Deus a gente tem muitas vidas para aprender, né? Eu estou longe disso. O Norberto que estava aqui comigo, ele faz uma brincadeira que é assim: pega o maior cientista aqui da Terra, o cara mais gênio, né? Pô, esse cara já está bem elevado. Estaciona o carro na porta da garagem dele e deixa lá. Aí você vai ver que falta evolução moral ainda. De quem estacionou o Então, carro ou de quem, ou do dono da garagem? é os dois, né? O Eliseu, por Eliseu favor. está com a mão levantada. Eliseu. Boa noite, passarinho. Meu nome é Eliseu, amigo do Paulo. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a reencarnação, se ela tem alguma regra ou uma preferência de você reencarnar num ciclo de amigos ou num ciclo de Uhum. relacionamento que tenha ligação com vidas passadas, por exemplo. E Ótima que pergunta, você, Eliseu. eu sei que às vezes você tem que corrigir coisas que você fez, tá? Mas você conhece pessoas, você se casa, você se relaciona mais com algumas, você tem mais afinidades, outras não. Queria saber como você vê essa dinâmica. É. Bom, não sou eu que vejo, são os livros lá do Kardec que falam. Existe uma coisa que se chama família espiritual, que não tem necessariamente a ver com a família da Terra. A família espiritual é um grupo de espíritos, tanto faz o tamanho, que estão crescendo junto. Às vezes nasce, o outro não nasce, o outro vem, às vezes vem, não vem. E esses espíritos, então, assim, às vezes, se olhar para cima e falar, oi, meus amigos da família espiritual, é capaz de eles fazerem tchauzinho para você também, só que você não vai perceber. Então, eles estão olhando a gente aqui, a gente ajuda quando pode. Então, tem uma turma de espíritos que anda meio junto, que vai reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Então, tem sim. Às vezes, esses amigos, essa turma nossa, nasce no vizinho. E aí você vai adorar o seu vizinho ou a sua vizinha. Às vezes, nasce como seu primo, e você vai adorar esse seu primo. Às vezes, vai nascer e você vai encontrar na profissão. E aí você vai adorar aquela pessoa e não sabe por quê, e vai ficar super próximo dela, né?
Só que a gente tem umas encarnações necessárias, né? Dos inimigos. Isso tudo é combinado, não é assim, eu nasci com meu inimigo. Não é assim, ó, a gente combina. Vamos fazer o seguinte: vocês já entenderam que vocês têm que se perdoar? Já? Então, nasce lá, né? Para a gente se entender. Por exemplo, eu tenho duas parentes que já estão super idosas, não fazem mais isso, mas elas brigaram a vida inteira violentamente. Duas parentes, assim, aquelas que não se desgrudam e só brigavam. E uma delas ficava muito chateada com isso e conversava comigo. E eu falava assim: Fulana, você já imaginou que nessa vida você não matou ela? Você imaginou o quanto você já evoluiu? Né? Essas duas não se mataram, já evoluíram muito. Calma, numa próxima vida vocês vão se entender até uma hora não ter mais o ódio. Então, assim, a gente nasce não necessariamente com essa turma, mas eles estão sempre meio juntos, e às vezes a gente tem que nascer com algumas pessoas com quem a gente tem que se acertar. E aí é quando você tem uma pessoa muito próxima e você se dá melhor com o vizinho do que com aquela pessoa que é sua parente. Né? Porque aquela pessoa, de repente, não é uma pessoa tão próxima, tem um acerto aí para fazer, e o vizinho é. Né? Tudo bem, Liseu? Respondeu ou não? Ok, não, obrigado. Entendi. Do Liseu é espírita, que eu sei. Ah, então me dá Alguém sua que visão, o que você acha? Não, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem coisas para corrigir, coisas que a gente necessariamente tem que se relacionar, que podem acontecer aí. Tá? Mas também tem a sua família, que olha por você, que não está aqui. Né? É, São seus protetores, é então, muito, realmente, é é o muito que. gostoso pensar nisso, né? É muito gostoso pensar nisso. E para quem a gente faz justamente as orações, né? Pô, ajuda aí, olha por alguém, faz alguma coisa desse tipo. Ah, Tá? não, não. Eu, quando faço oração, eu vou direto para Deus. Eu não vou para Pro os chefe, né? Vai pro parentes, chefe. nada. Eu vou lá em cima direto. Chefe, né? Chegar no chefe tá longe. Perder Tá? tempo, falar, não, vou pro chefe. Pô. É. Eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta um pouquinho mais, não sei se eu tenho visto, né? Então, eu ouço alguns sites de psicografia de cartas, né? Que eu acredito que sejam sites sérios e falam muito de uma transição planetária que está acontecendo aqui e que a Terra mudaria de formato de um planeta de expiações para um planeta evoluído onde as coisas vão funcionar. Mas é difícil de a gente ver isso no mundo atual. Quando você vê o que está acontecendo, especialmente aí Oriente Médio e coisas assim, é difícil a gente olhar e falar, pô, mas está acontecendo mesmo? Tá? É. Que você poderia nos falar sobre isso? Sim, a Terra está passando, os espíritos dizem que a Terra está passando para o estágio de regeneração, que é um acima do que a gente está. A Terra vai virar esse estágio de regeneração. Quem não evoluir junto vai para outro planeta, porque a Terra vai mudar seu estado vibratório, não vai conseguir mais vir aqui, não vai ter mais conexão, não vai ter mais sintonia, espíritos ruins. E o planeta de regeneração é um planeta que o bem, as pessoas já sabem que o bem tem que prevalecer. Se você imaginar países que têm civilização, que cuidam de todos, que têm igualdade, países que têm uma polícia que não é violenta, a gente já tem exemplos disso. O que muda, né? Uma vez eu dei uma palestra sobre o planeta de regeneração e eu brinquei assim: você pode abrir um seu computador numa praça, num ônibus, que isso aqui no Brasil é impossível, né? E que não vai te acontecer nada. E aí vocês que moram em Miami, tinha uma pessoa na plateia que falou assim: passarinho, isso é Miami. A gente lá em Miami pode fazer tudo isso. Eu falei: pois é, mas aí é Miami, é um país na Europa. O planeta de regeneração é o planeta inteiro, que uniformemente você vai ter mais civilização. A gente está passando por isso. Faz tempo, já tem uns 200 anos que a gente está passando por isso. E a gente não sabe quando vai chegar. Dá a impressão que está longe, mas as notícias são de que a gente está passando por isso, está chegando lá. Esses grandes eventos traumáticos, às vezes não são sinal de involução, às vezes são estratégias de aceleração. Uma pandemia é uma estratégia de aceleração. A gente aprende muito numa pandemia, a gente sofre muito e aprende muito.
a gente sofre muito e aprende muito numa guerra, a gente sofre muito e aprende muito nas crises, né? Às vezes são processos de aceleração, e não de sinal de que a gente está ruim. Ok, obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, passarinho, eu vou te agradecer. Mas Acho que peraí, o iPhone do Windows 8 quer fazer. cadê? Ou ele está iPhone- só passando o dedo na tela. Acho que talvez esteja passando o dedo, não sei. Quem é? iPhone de quem? Ué, eu não estou vendo isso. Estou vendo aqui na minha tela um senhor que está com. Ele levantou o dedo, não sei se Ah, ele quer falar. é o Falcão, mestre. E- Isso. Pronto, é o Falcão. Aliás, o Falcão é um amigo meu, grande velejador, medalha de bronze Opa! na, na Olimpíada na Coreia, junto com o Torben Grael, Seu, em Seul, na Coreia, né? Correndo. Qual foi a classe, Falcão? foi a classe Star. Star, correndo Star. É, E ele mora hoje lá isolado do mundo, virou ermitão. Ele, como é que chama a sua cidade mesmo? é Muri, Friburgo, Nova Friburgo. Nova Friburgo. E eu liguei para o Falcão a semana passada e falei, Falcão, eu sei que você não é espírita, mas você não quer assistir a palestra, não sei o que lá? Ele falou, Paulo, por coincidência eu estou na casa de uma pessoa que é espírita, ou no centro espírita, não era isso, Falcão? É, pô, foi outra coincidência. Eu sou meio assim, meio coisa. Eu tenho muita premonição. É muito comum. Eu estou querendo alguma explicação através do espiritismo. Primeiro, porque todas as pessoas assim que eu me cheguei assim, que eram espíritas de verdade, sempre foram pessoas do bem. Eu sonho, eu tenho umas premonições. Minha mãe já brincava comigo que eu era meio espírita, meio coisa. Eu sempre quis uma explicação e procuro assim no espiritismo alguma. Mas eu vejo assim pela evolução do homem. Eu sou meio darwinista. Eu acho que o homem veio essa evolução. Quando é que nós começamos a ter essa alma? Ué, nós estamos vivendo aqui, nós estamos falando aqui de 200 anos, 300 anos, mas o homem está aqui há milhões e milhões de anos. Será que eu não estou querendo uma justificativa, um conforto? Se isso seria o medo da morte, seria um pulo no escuro? É uma coisa assim. Quando é que o homem evoluiu ao ponto de ele se tornar, criar alma? Quer dizer, É. é uma coisa que não passa na minha cabeça. Eu acho muito pouco tempo. Eu acho que antes de nós deve ter tido outras explicações, várias pessoas, como eu acho que na frente a ciência vai ter outras explicações também. Então, eu realmente eu procuro. Eu sonho muito com meu velho. Meu velho, sempre quando eu vou tomar uma decisão, não sei por quê, ele entra no meu sonho. É uma coisa meio. Eu encaro isso. E tenho amigos meus, eu vejo amigos meus que morreram e me sinto bem falando com eles durante o sonho. E, ao mesmo tempo, essa evolução do homem, eu acho muito pouco tempo, né? Que a gente vive, nós estamos falando aqui época de Cristo, de 100 anos, 200 anos, quer dizer, o próprio cristianismo, a ciência, né? Eu acho que a ciência vai trazer muita coisa na frente, já vai ter outra explicação, não deve ser mais o espiritismo, deve ser outra coisa com a evolução. Então, eu queria. Qual é o ponto que o homem começou a ter alma? É mais ou menos isso. São milhões de anos mesmo. Faz milhões de anos que a gente tem almas. Faz milhões de anos. O darwinismo, a gente também é darwinista. As coisas não mudaram na Terra assim, magicamente. Não veio Deus e fez assim, plim, né? Foi a evolução dos seres, isso tudo está valendo. A coisa é toda científica mesmo, né? A gente não acha que as coisas foram de repente. Mas tem um momento, e os espíritos falam isso, vocês ainda não têm condições de entender isso, mas tem um momento que aquela massa, aquele princípio inteligente, que já navegou pelo mundo animal há milhões e milhões de anos atrás, que foi navegando no mundo animal, um dia recebe
a capacidade de raciocinar, de pensar, e começa a encarnar na forma humana. Mas na forma lá primitiva, dos homens da caverna, assim, são coisas que estão lá, assim. A Terra, isso tem 4 milhões de anos, alguma coisa assim, mas a gente não veio da Terra. A gente, como espírito, a gente não veio, nossa primeira encarnação não foi na Terra, foi em outros planetas. A gente está encarnando aí há milhares e milhares e milhares e milhares, milhões de anos que a gente existe. E a gente está navegando por esse universo, não está só aqui nesse planeta. A gente talvez seja mais antigo que o planeta. Olha, só um comentário rápido aqui, aí eu vou ter que terminar, porque já está no horário. Sim, Mas o verdade. seguinte, Falcão, eu não sei quem falou isso, mas eu escutei isso uma vez, não sei se foi o Divaldo ou se foi Allan Kardec, que se um dia a ciência, o espiritismo se afastar da ciência, siga a ciência e não siga o espiritismo. Quem que falou isso, Foi o passarinho? Kardec. Foi Kardec que Kardec. falou, né? O Allan Kardec. Allan Uhum. Kardec falou, acabou, escrevi, está aqui a doutrina espírita. Se algum dia a ciência falar mal, falar que alguma dessas coisas está errada, fique com a ciência, esqueça o espiritismo. Aliás, lá na frente, quem sabe daqui a umas 3 ou 4 palestras, um dos temas vai ser a ciência e o espiritismo. Eu queria só, antes de me despedir de você, passarinho, dizer o seguinte: a nossa próxima palestra, ela vai ser, espera aí, eu não posso me perder, eu já estou perdido. Daqui a duas semanas, uma pessoa que chama Lígia Simões. Lígia Simões, ela mora no Sul, ela mora em Florianópolis. Eu assisti uma palestra dela aqui em Miami que eu fiquei encantado com ela. É uma senhora, e parece que ela está mediunizada quando ela fala. É impressionante. Ela vai falar sobre o caráter filosófico do espiritismo. Eu vou estar distribuindo os convites e eu queria, mais uma vez, agradecer a você, Passarinho. Foi muito boa a palestra, né? Eu acho também é importante também ressaltar que o espiritismo não tem resposta para tudo, né? Tem várias dúvidas que a gente tem várias dúvidas que não são esclarecidas para a gente. Mas existem 4 livros que são básicos no espiritismo, né? Que é o Livro dos Espíritos, a, a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Revista Espírita, né? Tem mais algum, Passarinho? O livro dos médiuns, É o Livro dos Médiuns, tem razão, o livro dos Céu, Médiuns. Inferno e Obras Póstumas. É. Tem muita coisa interessante ali, mas dá um trabalho de ler. E tem uma coisa também que é chata, né? Tem muito livro espírita que é muito chato de ler, né? Porque aquela linguagem, né? Aquelas palavras, Emmanuel falando por Chico Xavier, putz, depois de 3 páginas já tô dormindo, né? Não sei se eu tenho evolução para poder entender isso. Mas eu acho que foi muito boa a sua palestra hoje, para Passarinho. Eu acho que esclareceu muita gente, criou dúvida em muita gente, e muitas pessoas continuam achando realmente que não tem nada a ver, que faz parte. Tá? Eu queria te agradecer em nome do grupo e a palavra final é sua, por favor. Bom, agradeço você, Paulo, e Como é que eu parabenizo volto aí lá? pelo evento. Acho que esse é uma iniciativa muito bacana, né? Fico pensando que essa coisa só vai Aqui, crescer, vai ser fiz bem foto. legal. Quero estar próximo disso para ver para onde vai dar. E mandar um abraço aí para vocês, agradecer de vocês estarem participando, a paciência de vocês. Vocês ficam até o fim, né? Gente doida, meu, eles ficam até o fim mesmo. A outra vez também ficaram. É medo do desconhecido. Muito legal, o pessoal está interessado. Obrigado. Obrigado, passarinho. E você não quer falar de onde é que você dá aula em São Paulo? Na Associação Espírita? Onde é que é? Eu participo do Instituto Espírita de Educação, que fica aqui no Itaim, né? Se você buscar Instituto Espírita de Educação, você acha, e no Semeador de Alphaville. Também, se você colocar o Semeador Alphaville, você encontra lá. São 2 centros que eu vou muito. Sou convidado em outros centros, mas esses 2 são onde eu dou aula, faço palestra, dou curso, onde eu fico mais tempo. Aliás, quem me apresentou o passarinho foi minha sogra, lá no Coen, né? Aliás, não sei se você está Show, vendo, né? o Luiz Felipe e a Bia, que são meus cunhados, eles estão aqui, eles estão presentes os dois. Ah, que legal. Tá bom? Dona Obrigado, Silvia passarinho. é Uma salva de uma palmas. pessoa maravilhosa. Obrigado, gente. Salva de palmas para você, passarinho. Tudo de bom. Obrigado, tchau. Tchau. Tchau para vocês, pessoal. Eu vou mandar o convite daqui a pouco daqui a pouco não, daqui a uns 3, 4 dias para a próxima apresentação da Lígia Simões, Caráter Filosófico do Espiritismo. Boa noite. Valeu, Falcão. Um prazer te ver, cara.
Tô indo para aí, Falcão.